Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro online da comunidade Encontro. Nós temos esse momento semanal onde nós compartilhamos da reflexão da Palavra de Deus que acontecem no contexto das nossas séries de reflexões da comunidade Encontro. E aqui nós também estendemos o convite para você que faz parte da Grande Florianópolis a sempre estar presente nos nossos encontros que acontecem no Centro Empresarial Terra Firme, no Auditório Ático, todos os domingos às 19 horas. E hoje, de uma forma muito especial, nós estamos nesse cenário maravilhoso para celebrar aquele que é o momento mais importante da história da humanidade, que é a ressurreição de Jesus. Eu ainda tenho boas lembranças de algum dos momentos na minha infância, quando acordávamos cedo pela manhã, nós íamos até um espaço aberto, geralmente um local alto, onde com outros irmãos, como comunidade, nós nos reuníamos para celebrar a ressurreição de Jesus logo cedo pela manhã. E ficava aquele contraste maravilhoso. De um lado, a escuridão, representando a morte de Jesus, mas pouco a pouco o sol começava a raiar, representando a nova vida que nós temos em Jesus e que nós temos nele. E é nesse sentido que nós iniciamos ou damos sequência à nossa série de reflexões chamada Âncora da Alma, porque é essa ressurreição, a obra de Jesus na cruz e no sepulcro vazio, que nos trazem a âncora nas nossas vidas em tempos de instabilidade, em tempos de desafio, em tempos de alegrias, em tempos de dores, em tempos de solitude, em tempos de adversidade. A obra de Jesus, essa morte e ressurreição, elas formam a ancoragem da nossa vida. Assim como um navio precisa da sua âncora para não se perder, para não ficar à deriva em alto mar, assim nós temos na obra de Jesus por nós, essa âncora da nossa vida, a âncora da alma, que cuida de toda a nossa existência. Na semana passada, nós vimos e refletimos sobre esse conceito de alma, que no grego, no hebraico, significa nefesh, que tem a ver com as necessidades da vida. Eu e você somos seres que temos necessidades. Nós temos necessidades de aceitação, nós temos necessidades físicas, nós temos necessidades materiais e assim por diante. Agora, uma outra palavra que muito expressa e nos interessa hoje acerca do conceito dessa palavra alma ou nefesh tem a ver com a integralidade da vida, todas as áreas da vida. Isso significa que essa morte e ressurreição de Jesus não é meramente um evento abstrato, algo para ficar na cabeça, algo para que a gente lembre uma vez por ano e no decorrer do ano aquilo fique guardado numa caixinha. Muito pelo contrário. A ressurreição de Jesus, ou essa obra de Cristo na sua morte e na sua ressurreição, elas reverberam hoje nas nossas vidas, em todas as áreas, em todos os nossos departamentos, na integralidade da nossa existência, na forma como nós agimos, na forma como nós pensamos, na forma como nós nos relacionamos com as pessoas, na forma como nós cultivamos a nossa família, na forma como nós agimos enquanto profissionais das mais diversas áreas do conhecimento. Ou seja, o novo da ressurreição, ele se faz presente na nossa vida como um todo. O novo que brota a partir do nosso pecado. Ele se doou por nós, a obra dele por nós. E como resposta a isso, por causa do seu Espírito, nós podemos viver com ele, na certeza de que ele se faz presente
todos os dias, e com isso nós podemos viver o novo da ressurreição, viver o novo em todas as áreas das nossas vidas. E naquela manhã da ressurreição, duas mulheres simples caminham até o sepulcro de Jesus. Elas levavam especiarias para o tratamento do corpo de Jesus, uma prática, um costume do mundo antigo. E quando elas chegam naquele local, tomadas pela dor, tomadas pela tristeza, por tudo que havia acontecido, eis que uma surpresa para elas acontece. Acompanhe comigo a leitura do texto. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia e lá eles me verão. Em 1970, John Lennon lança uma música que ficou mundialmente conhecida por causa da sua melodia e também por sua letra, que era a música Imagine. E nessa música Imagine, John Lennon ele expressa um sonho, ele expressa um desejo, ele expressa um propósito para a vida da humanidade, que seria um mundo sem a ganância, um mundo sem a fome, um mundo sem divisões entre as pessoas, sem muros entre as nações, sem religiões, porque muitas vezes as religiões são alvo ou são formas de dividir as pessoas. Ele canta e toca aquela música expressando um desejo pessoal para os rumos da humanidade marcada pelas guerras, pelas divisões e assim por diante. Uma melodia muito bonita, uma música muito bonita, mas um problema emerge desta música. Para se cumprir aquilo que John Lennon deseja nessa canção, tudo depende de nós, tudo depende do esforço humano, tudo depende da nossa capacidade, tudo depende do nosso querer. Nesse relato da ressurreição que nós acabamos de ler, nós temos que o novo para a humanidade foi realizado por Deus em Jesus. Não é algo que brota dentro de nós, não é algo que brota dentro de mim. O novo para a ressurreição, o novo para a criação, o novo da ressurreição é a obra de Deus realizado em Cristo Jesus por meio da sua morte e da sua ressurreição. E a partir disso, ele nos chama à existência como seus pés e mãos na história, onde nós somos conduzidos a sermos testemunhas do seu amor e do seu cuidado, ou seja, da dúvida que essas mulheres tiveram, da dor que elas sentiram e tiveram com a morte de Jesus. A ressurreição trouxe propósito de vida. A ressurreição trouxe o novo na vida delas. 3 áreas em que a ressurreição traz o novo e propósito na vida dessas duas mulheres. Em primeiro lugar, da tristeza ao envio. Perceba que essas mulheres chegam em lágrimas, em dor, com um peso no coração até o túmulo de Jesus. Você já se sentiu assim em algum momento da sua vida?
Mas em meio àquelas dúvidas, Jesus aparece pedindo-as para que elas vão até os discípulos para trazer essa mensagem da ressurreição, para trazer esse fato novo de que Jesus ressuscitou, das incertezas, das dúvidas ao envio. Essa é a forma como Deus age também na nossa história. Em meio às nossas incertezas, em meio às nossas instabilidades, Ele traz propósito de vida também ao nosso coração. As nossas vidas, não importa a história que nós tivemos, não importa os fracassos que nós tivemos, não importa o peso do pecado no passado, Ele vem até nós com seu amor, com sua graça e com seu cuidado. A segunda área que Jesus traz propósito na vida dessas pessoas é que elas estavam da dor à confiança. Elas cultivavam a tristeza, elas cultivavam a angústia até aquele momento, mas com a ressurreição tudo muda. Elas passam a ter a confiança ao ver o próprio Jesus. Elas passam a ter a confiança ao perceber aquilo que havia sido feito. O impossível aconteceu, a ressurreição era um fato na vida delas. E nesse sentido, essa âncora da alma, da ressurreição de Jesus, nos traz confiança hoje, mesmo em meio aos momentos de dúvidas, mesmo em meio aos momentos de incertezas. O mercado pode ser instável, a nossa família pode ter instabilidades, o nosso corpo pode ser fraco, mas uma confiança nós temos, de que essa obra de Jesus é por nós. E nós podemos nos apropriar delas e ter a certeza e a confiança de que Ele se faz presente na nossa vida. E em terceiro lugar, essas mulheres experimentaram da tristeza, da dor, ao testemunho. Elas têm a certeza de que aquilo que elas viveram e vivenciaram não foi meramente uma imaginação da cabeça, mas aquilo conduz a um testemunho. Testemunho é a certeza de que Deus nos conduz na história como canais para que outras pessoas possam ouvir e perceber dessa imagem, dessa mensagem de amor e da ressurreição em Jesus. E a pergunta que nós temos de reflexão prática nas nossas vidas é: quais são as pessoas ao redor que precisam perceber em nós esse testemunho da ressurreição? Talvez seja aquele familiar que há muito tempo nós não mais conversamos, talvez seja aquele colega de trabalho, talvez seja aquela situação financeira que precisa ser reparada, talvez sejam outras áreas das nossas vidas que precisam experimentar esse novo da ressurreição. Eu me recordo de um colega que ele durante 15 anos não conversava mais com o seu pai por um problema e erro que ele havia cometido para com a sua família. Então ele decide ligar para o seu pai para marcar um encontro, para pedir perdão. E o seu pai, no outro lado da linha, no telefone, em lágrimas, dizia: eu esperei 15 anos por esse telefonema. Eu esperei 15 anos por esse telefonema. Perceba que nós, como testemunhas desse propósito de nova vida, isso pode ocorrer em todas as fases da nossa vida, seja enquanto jovem, seja enquanto adulto, seja enquanto idoso. Deus nos chama para vivermos a ressurreição, esse novo, o propósito de vida em todas as áreas, em todas as dimensões da nossa existência. E isso nos conduz à reflexão sobre quais os momentos, as áreas, as pessoas, os relacionamentos que também precisam passar por esse novo da ressurreição. E a ressurreição é a declaração do amor de Deus por nós. De um lado, nós na nossa existência vivemos corandeu, diante de Deus. Nós nutrimos e buscamos esse relacionamento com Ele,
seja na vida em comunidade, seja no manuseio da palavra, seja sendo nutridos por irmãos e irmãs ao nosso redor. Mas nós também temos um pé na história, nós vivemos diante do mundo, coram mundo. É nesse espaço do mundo onde as nossas incertezas emergem, onde de repente nós temos o céu limpo, de repente nós temos o céu nublado, as tempestades vêm, as ondas chegam, alegrias, adversidades, dores. Isso faz parte do ser humano, ou como diria Nelson Rodrigues, é a vida como ela é. A ressurreição, ela nos alcança no íntimo do nosso ser, nas diversas situações da vida, quando nós vivemos nesse coramundo, diante do mundo. É nesse chão da existência hoje que a ressurreição ela vem até nós nessa afirmação, nessa declaração de que Deus nos ama em Cristo. E assim nós podemos ter essa convicção, essa certeza do amor dele por nós na cruz. E como nós vimos e refletimos na semana passada, viver essa ressurreição nessa âncora, não se trata de segurar a corrente da âncora com força, com pensamento positivo, porque ainda bem que nós estamos firmados nessa âncora, não. Viver essa ressurreição hoje significa perceber a mão do próprio Deus nos chamando para perto de si, porque Ele nos ama e Ele nos quer. O que levar para casa a partir dessa breve reflexão? Em primeiro lugar, identifique áreas na sua vida onde eventualmente você não está vivendo esse novo da ressurreição, esse novo propósito de vida. E aqui o convite que nós temos é de anotar, escrever, refletir em oração para com Deus. Quais são as dimensões da minha vida e existência em que eu preciso viver o novo, em que nós precisamos viver num novo propósito. E em segundo lugar, cultive hábitos que reflitam esse novo da ressurreição. O amor de Jesus por nós, ele vem até nós e faz com que nós possamos criar em resposta a esse amor hábitos saudáveis que cultivam esse relacionamento com ele. Por isso que a vida em comunidade é tão importante. Por isso que a leitura da palavra, a oração, também são muito importantes, porque são respostas, são formas de responder a esse amor de Deus por nós no sepulcro vazio. E o meu desejo e a minha oração é que essa Páscoa não seja mais um evento como qualquer outro, mais uma data religiosa, mais um feriado prolongado, não. Mas que essa Páscoa seja uma oportunidade na sua vida de viver o novo. Que assim seja na sua vida e que assim seja também para a sua família. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive
está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está.